Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do nosso curso de Algoritmos e Linguagens de Programação do Projeto Halleck. E nessa aula nós vamos estar falando sobre variáveis e operações matemáticas e lógicas. Nessa primeira parte nós vamos falar um pouco das variáveis e operações da linguagem Python. Nós demos uma definição de variáveis na primeira aula. Essa definição não está errada, mas tratando algoritmos como um processo executado por uma máquina, a gente precisa usar um termo um pouquinho mais técnico, e as variáveis aqui são espaços alocados na memória para armazenar um valor. No caso, a memória do computador. Em algumas linguagens de médio e baixo nível, tratar com variáveis não é uma coisa muito simples, porque o tipo, existem vários tipos de variáveis e esse tipo está estritamente relacionado com o tamanho da memória que vai ser alocado. Por exemplo, em C você tem os valores inteiros, você tem os valores do tipo char, você tem os valores do tipo float, e os valores do tipo char eles ocupam apenas 8 bits de memória, enquanto o inteiro ele pode ocupar 16, 32, e os valores float ocupam um pouco mais. Em Python você não precisa ter essa neura toda, porque ele usa um outro processo para alocar esse espaço. Então você pode ter inteiro com mais de 32, mais de 64 bits no seu programa. Você pode ter inteiro do mesmo tamanho do float. Isso não é tão necessário. Em Python a gente tem três tipos básicos de variáveis. São as variáveis booleanas, as inteiras e as de ponto flutuante. A gente tem outros tipos de variáveis, são variáveis com índice, e a gente vai explicar elas melhorzinho mais à frente nessa lição. As variáveis mais simples são as booleanas, que são variáveis que elas só podem receber um valor lógico, ou seja, ou elas são verdadeiras ou falsas, né? No caso true ou false. A gente tem as variáveis inteiras, que recebem números inteiros, óbvio, e a gente tem as de ponto flutuante, que recebem números racionais. A diferença básica para o Python de um número inteiro para um número flutuante é a presença do ponto. Se vocês observarem, aqui você tem... deixa eu pegar a caneta aqui. Opa. Notarem aqui, a gente tem o 1, e ali é um inteiro. Nós temos o 1 ponto, e ele é de uma variável float. 10.0 é uma variável float, mas se a gente colocar só 10 sem o ponto, ela vai ser interpretada como uma variável inteira. Essa é a única diferença que a gente tem nas variáveis, nos tipos mais simples de variáveis do Python. E aqui a gente tem um exemplo: o true, o 1 e o C. Aqui a gente já vai começar a ver também uma coisa básica no Python, né? A atribuição de valor a uma variável. Você tem aqui o nome da variável, essa variável é chamada de A, o sinal de igual e o true, significa que eu atribuí o valor verdadeiro à variável A. Essa outra função aqui também é importante. A função type, ela retorna a classe daquela variável. Por exemplo, eu coloquei type A é uma variável do tipo booleano, ela retornou bool para mim. E o mesmo segue com as outras variáveis aqui embaixo. A gente tem uma variável um pouco mais complexa, que são as variáveis com índices. Elas são, na verdade, são variáveis, elas têm outras variáveis, elas têm vários elementos internos, você pode chamar cada um desses elementos com índice. Essas variáveis são as listas, as tuplas, os dicionários e as strings. E aqui está um exemplo básico delas. Eu coloquei aqui entre parênteses 1, 2 e 3 para a variável A. A variável A agora é do tipo tupla. Se eu chamar o primeiro elemento aqui, ou seja, o elemento de índice 0, vai retornar 1. Se eu colocasse aqui A1, ele ia me retornar o elemento 2. E se eu colocasse aqui A2, ia me retornar o elemento 3. Se eu colocasse A3, ele ia dar um erro porque estourou o índice, estourou o tamanho dessa tupla. E a gente tem a lista, ela bem parecida, só que aqui a gente usa um colchetes, ao invés ou chaves, eu não sei o nome disso daqui, ao invés de usar parênteses. A gente tem o dicionário usa, isso aqui é colchetes, usa colchetes ao invés de chaves, ou usa chaves, bom, esquece que o nome disso aqui
essa porcaria aqui não é importante. O importante é vocês verem aqui o símbolo que está sendo utilizado. E ao invés de eu usar índice numérico para chamar os elementos do dicionário, eu tenho um índice personalizado. Aqui eu coloquei aqui uma string nome, uma string idade, uma string peso. São os índices. Esse aqui é o primeiro elemento, que é o elemento do índice nome, é o meu nome. Depois aqui eu tenho 80 e um 120. Se eu quiser chamar o elemento que está relacionado com o índice nome, ele vai responder aqui Frederico. Se eu colocasse aqui C, idade, ele me responder 80. Esse índice aqui, ele pode ser numérico, ele pode ser uma variável de outro tipo, não precisa ser necessariamente uma string. E a string que a gente está falando tanto dela até agora é, na verdade, um conjunto de outras strings. Você vê aqui, eu tenho essa palavra Frederico, e ela é um conjunto da letra F com a letra R com a letra E. Para quem já está acostumado um pouco de C, pode estranhar, porque em C a string ela é um vetor de caracteres, e cada uma dessas letras seria um caractere. Para o Python, cada uma dessas letras é uma string de uma letra só. Eu vou mostrar aqui para vocês no idle, só para vocês terem um exemplo. Vou colocar a variável A igual a letra F, que é uma string. É importante observar o seguinte: essas variáveis com índice, elas podem ter dentro delas outras variáveis com índice. Por exemplo, vamos pegar aqui vamos fazer uma tupla. 1, 2, eu vou colocar aqui uma outra tupla dentro dela, 1, 2, 3. Vou colocar outra tupla que tem uma lista dentro. E vou colocar aqui por final um dicionário. 1, 2, 2, 4. Nome. Halag. Eu esqueci de fechar a tupla. Ok. Se eu chamar aqui, por exemplo, o elemento 2, índice 2, que é o terceiro elemento, ele vai me retornar aquela tupla. Tupla 2. Se eu chamar o elemento 3, ele vai retornar essa tupla que tem uma lista dentro. Eu posso chamar essa lista que está dentro dessa tupla, porque isso aqui é uma tupla, então ela tem vários elementos. Eu posso chamar um elemento interno, que é o 3, ali no caso é o segundo elemento da tupla, vai dar a lista, e eu posso chamar algo mais interno ainda. 3, 2, 1, que vai dar o valor 3. Eu posso chamar o dicionário também. Tupla 4, nome. Tupla 4, 1. Bom, retornando aqui para os nossos tipos de variáveis, eu acho que ficou bem claro qual é o diferencial do dicionário e qual que é o diferencial da string. A string é uma palavra, basicamente, e o dicionário, o string pode ser uma expressão também, você pode colocar espaço aqui no meio. E o dicionário é basicamente uma lista ou uma tupla que os índices são personalizados. Né? Na verdade, você indexa por palavras-chave ou elementos-chave e não por um índice próprio, 0, 1, 2, 3, 4. No entanto, a diferença entre tupla e lista está meio obscura ainda. Você pode achar que tupla, ela só tem, a diferença dela é porque ela é feita com parênteses, enquanto a lista é por essa porcaria aqui que eu não sei o nome. Esqueço se isso é colchetes, chaves.
o que interessa aqui é o seguinte, não, a diferença não é só essa. Aliás, você não precisa nem colocar os parênteses para escrever uma tupla. Vamos dar um exemplo aqui que vai ser interessante. Eu vou fazer aqui, criar uma variável tupla igual a 1, 2, 3, 4, 20. Opa. O parênteses ele nem é necessário. A diferença fundamental é a seguinte: a tupla ela é tratada pelo Python mais ou menos igual a struct é tratada no C. A gente tem, obviamente, uma coisa mais parecida com struct no Python, a gente vai ver isso mais para frente, mas a gente pode fazer uma analogia. A tupla para o Python é uma espécie de struct, enquanto a lista ela seria um vetor. Mas essa diferença também ela não é muito clara. Eu acho que a melhor diferença que a gente tem entre a tupla e a lista é a seguinte. Vamos criar uma lista aqui. Lista 1 igual a 12, 13, 11, 19. Eu quero mudar, por exemplo, o terceiro elemento aqui, que é o 11. Lista 1. Então, vou pegar aqui o índice 2 e eu vou mudar ele para 4. O valor. Eu consegui mudar esse elemento. Vocês podem ver que a nova lista 1 agora ela tem 4 ao invés de 11. No terceiro elemento dela, que é o elemento de índice 2. Agora vamos fazer a mesma coisa com tupla. Tupla 1 igual a 12, 13, 11, 19. Tupla 1, 2 igual a 4. Não é possível. Para você mudar o elemento de uma tupla, você tem que usar outros artifícios. Você pode transformar, por exemplo, a tupla em uma lista. Isso é uma funçãozinha chamada list. Ela transforma os elementos, a variável dentro dela em uma lista. E a gente pode ver aqui que a tupla 1 agora é uma lista. Eu posso pegar aqui o terceiro elemento para 4 e passá-lo para tupla 1 igual a tupla que ela voltou a ser uma tupla e com a alteração feita. Não se preocupem com essa função list e tupla, a gente vai ver elas mais para frente novamente. Elas nem foram citadas nos slides. Mas a diferença fundamental é essa. A lista você consegue alterar elemento por elemento, enquanto na tupla você não consegue fazer isso. Você precisa usar certas artimanhas. Por fim, a gente tem um outro tipo de variável chamado set. Ele parece muito com essas variáveis chamadas por índice, porque eles têm vários elementos, mas esses elementos não são acessíveis por índice. Outra característica do set é que ele não tem elementos repetidos. Você pode criar um set com elementos repetidos, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui 1, 0, 1. Está gigante, certo? O set ele também usa essa coisa que a gente usou no dicionário. Se eu pedir para ele exibir aqui o meu teste set, só 0 e 1. Se eu tentar acessar o elemento 0 dele, daí
eu posso mudar ele para outro tipo. E aí eu posso fazer as alterações que eu precisar, posso acessar cada um dos índices. Mas o set originalmente você não consegue sequer acessar elemento por elemento. E aqui tem um exemplo. Outra característica do set é que ele coloca os elementos em ordem. Vocês puderam perceber que ali havia vários 1 e 0. O 0 estava no meio, ele colocou o 0 na primeira posição. E aqui ele fez a mesma coisa, ele colocou o 4 na segunda posição, então uma ordem crescente. O set aceita strings, obviamente. Vamos colocar aqui, ó. Só que nesse caso a ordem não pode não fazer um pouquinho de lógica, porque eu não sei qual é o critério que ele usa para letras aqui. Para letras ele coloca, aparentemente ele coloca o contrário, a ordem, mas eu não vou falar nada que eu não lembro muito bem dessa parte, dessa característica do set. Bom, as variáveis, como vocês viram, elas precisam ter um nome. Até agora a gente está usando nome simples, A, B, C. Mas em Python você pode dar qualquer nome para a variável. Se você quiser chamar a variável de gyro, você pode chamar a variável de gyro. Ela é sua, ela está no seu programa. Você tem essa liberdade. Ela só tem umas regras. Uma variável nunca pode começar com um número. Ela tem que começar com letra. As letras podem ser em caixa alta ou caixa baixa. O Python faz diferenciação entre essas duas. Por exemplo, se eu fizer uma variável chamada A igual a 1000, 10.000 aqui no caso, e A igual a menos 1, se eu chamar a variável A vai ser menos 1, se eu chamar a variável A em caixa alta vai ser 10.000. Ele diferencia essas duas, obviamente diferencia a caixa alta e a caixa baixa numa palavra por completo. Ela pode começar com esse símbolo, que eu também não sei o nome, é um travessão para baixo. O resto ela tem que começar com um desses dois símbolos, e o resto do corpo pode repetir esses símbolos, ou seja, letras ou essa porcaria aí, e ele pode ter números também, mas só não pode começar com número. Você não pode colocar o nome de uma variável como nome de função, ou com alguns nomes pré-definidos em Python, como class, def. E nome de função você até consegue. Por exemplo, se eu quiser chamar uma variável aqui de type igual a 100. Ou seja, type igual a 100. Mas se eu tentar usar essa função agora, type A, ele vai dar um erro, ele já não entende mais que aquilo é uma função. Para ele aquilo é uma variável agora. E isso é uma grande porcaria. Então, se você sabe que aquilo é uma função, você pretende usar aquela função, você não dá o nome da variável para aquela função. Você evita. É óbvio que às vezes é difícil saber todas as funções que existem, mas pelo menos quando você está digitando no idle, você viu que ficou de uma cor diferente. Você já sabe que não dá para usar aquilo. Agora, esses nomes pré-definidos como def, você já não consegue usar class. Você já não consegue usar. São nomes que o Python usa para executar a lógica dele. Ele não deixa você atribuir aquilo como uma variável. As regras para nomear uma variável a regra é só uma, é o bom senso. Obviamente existe um limite, você não pode colocar um nome gigantesco numa variável que pode estourar alguma coisa de memória.
Eu não tenho certeza. Em C você tem um tamanho limite para o nome da memória. Você tem a regra também, não pode começar com número. Mas tirando essas partes, o tamanho gigantesco você nunca vai descobrir. Duvido muito que alguém vai pegar e dar um nome realmente gigante para uma variável. E com número você realmente não vai conseguir nomear uma variável. Mas além desses dois pontos, você não pode. Você tem que agir com bom senso na hora de criar uma variável. Vocês têm que ter noção que vocês estão trabalhando num projeto, principalmente no Hala, que é um projeto colaborativo. Vai ter outros programadores que vão estar observando o código de vocês. Nessa primeira parte vai ser os seus colegas de equipe. E, obviamente, a gente da editoria, principalmente eu, que quando recebo o código de uma demanda, depois que eu passo ele pelos testes, eu dou uma olhada no código. Às vezes, quando o código acusa algum erro na demanda, mas eu estou com tempo, eu olho, que às vezes é uma coisa banal que dá para me corrigir ali, e eu não acho legal pegar e negar um código de uma demanda que está bem trabalhada, tem um errinho de nada que é fácil de corrigir. Por exemplo, a gente teve um usuário na demanda 0 que mandou um código, mas ele estava para o Python 2. E aí tem umas diferençazinhas. No dele, a diferença é que ele tinha colocado um print, que não era necessário colocar, e esse print não estava entre parênteses, porque no Python 2 a função print não usa parênteses. E aí como a gente está usando o Python 3, o Python estava usando erro. Eu analisei aquilo, eu consegui tirar o print fora. Bom, mas o que é importante? Vai ter outros programadores observando o código. As primeiras demandas elas são simples, elas ocupam poucas linhas, mas mais para frente vai ter demandas mais prolongadas, e quando a gente começar a montar o nosso motor de jogo, quando a gente começar a montar o jogo em si, a gente vai ter códigos realmente gigantescos. Então, se vocês colocarem nomes muito curtos, ou nomes que não digam nada, uma quantidade de letras aleatórias, outro programador que for pegar aquele código para analisar vai ficar confuso. Isso se vocês mesmos não ficarem confusos. Vocês trabalharam um código num dia, e aí vocês têm problema em 2, 3 dias para continuar trabalhando com aquele código, e quando vocês voltam no quarto dia, você já não sabe o que aquele A significa, ou aquela variável x10 v5 significa. Então vocês evitem esses nomes curtos, nomes confusos. Nomes muito longos também não. A maior parte dos programadores detesta usar Ctrl+C, Ctrl+V no código. A maior parte dos programadores repetem as instruções digitando elas. Então, se você coloca um nome muito grande, é quase certo que na hora de digitar alguém vai errar alguma letra e aquilo vai dar erro e aquilo vai estressar o programador que vai estar trabalhando com aquilo. Se você for usar o Ctrl+C, Ctrl+V também, você tem a chance de acabar não pegar um espaço a mais ou uma letra a menos e dar erro, sem falar que copiar e colar é chato. Então, nomes muito curtos ou nomes muito longos, eles são problemáticos. Aqui a gente tem uma relação de nomes, exemplos bons de nomes e exemplos maus de nomes. No exemplo bom de nome, nós temos aqui, por exemplo, esse GESP. Isso daqui a gente chama de sufixo. É um macete que eu aprendi num livro chamado Game Code Complete. Ignorem meu inglês. Em que você coloca uma letra e um travessão para indicar o alcance daquela variável. As variáveis elas não são classificadas só por tipo, como booleanos inteiras, elas também têm uma outra classificação que é o quão abrangente elas são. Nós temos as variáveis globais, nós temos as variáveis internas a uma função. E aqui é um exemplo, essa aqui seria uma variável global. E ela trata XP, que no caso, por exemplo, trataria da experiência no jogo. Uma variável interna, uma função que trata do dinheiro. Uma variável username. Dentro de um contexto, a maior parte dos programadores conseguem entender o que aquelas variáveis estão dizendo e conseguem, e elas são fáceis de lembrar, elas são fáceis de serem digitadas, elas são excelentes exemplos de variáveis, principalmente essas que têm um sufixo. E aqui a gente tem um exemplo de um mau nome. Aqui o cara resolveu dar o nome da variável aleatório. Ele digitou no teclado qualquer coisa, igual ele coloca na pasta de pornô dele. O segundo programador que for pegar esse código vai falar: que porra é essa? Não vai conseguir lembrar disso.
O outro ele colocou 4 travessões. Você pode fazer isso em Python. Você pode pegar, eu vou mostrar aqui para vocês, e fazer uma variável 1, 2, 3, 4, 5, 10, se vocês quiserem, qualquer atribuir um valor aqui. E a variável está aqui. Bom, agora a type não vai funcionar, eu vou precisar resetar aqui o Python Shell. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 17. Você pode fazer operação matemática com ela. Mas, só de saber quantas travessões tem aqui já é uma dificuldade. Ainda lembrar isso aqui não quer dizer nada com nada. Realmente, o cara que coloca uma variável dessas aqui, ele está num código, ainda mais um projeto colaborativo, ele está destinado a ser um troll. A vontade dele é trollar, só isso. Você usar uma variável simples assim é até justificável quando você está fazendo alguma coisa que vai ter 4, 5 linhas, 50 linhas, é pouco. Você ainda consegue lembrar o que a variável A significa. Dentro de uma função, ainda assim nas funções, o ideal é que as entradas da função tenham nomes que dê para a pessoa entender o que se espera que seja colocado naquela função. Mas às vezes um cálculo pequeno dentro de uma função pequena também, você até pode usar um A, um B. Mas num programa, você tem uma chance extrema primeiro, se perder o que é isso, e se você tem o costume de colocar letra pequena assim, em nome de variável de programas grandes, você tem a chance muito grande de você sobrescrever essa variável, porque uma hora você vai esquecer que você está usando o A e você vai usar o A de novo. E isso, na hora de executar o programa, vai dar um erro. E o terceiro é o seguinte: você tem que realmente, a sua variável tem que dizer alguma coisa para outro programador, ou para você mesmo quando você for olhar tudo de novo, mas você não precisa escrever um texto dizendo o que ela significa. A variável que define quando o jogador consegue atacar. Isso aqui é burrice. Você ganha um diploma de retardado quando você usa uma variável desse tamanho achando que você está fazendo alguma coisa útil, você está se atrapalhando com isso. Bom, a gente está trabalhando com linguagem de programação, a gente está trabalhando com isso dentro do computador e óbvio que isso vai mexer com operações matemáticas e lógicas. E no Python a gente tem as operações básicas. A atribuição a gente já viu várias vezes até agora, é quando eu pego uma variável qualquer e atribuo um valor. Por exemplo, variável ela é igual a 19.5. Então atribui esse valor. Variável é igual a 9. Atribui um novo valor. E o valor da variável vai ser aqui. A gente tem a adição. A gente tem a subtração. Eu posso fazer isso entre variáveis. B menos A. Ou B menos 1, B menos A. Entre variáveis e números. B vezes 4. B vezes A. Etc. Qualquer uma dessas operações. Essas aqui são as 4 operações básicas. A multiplicação aqui no asterisco. Quem nunca viu nada de programação e nem mexeu com alguns certos tipos de calculadora provavelmente vai estranhar, porque está acostumado a usar o x ou um ponto como sinal de multiplicação e talvez estranhe também essa barra da divisão. Mas acredito que a maior parte de vocês já tenham visto as operações básicas usando esses símbolos. E aqui estão alguns exemplos de operações. A gente ainda tem 2 outras operações em Python. A gente tem a operação módulo, que não é o módulo como a gente conhece em português. O módulo que a gente conhece em português é o valor absoluto, né? Você joga menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Mas aqui não, o módulo aqui significa o resto da divisão. Por exemplo, 17 módulo 3, ele vai retornar o resto dessa divisão. 3 vezes 5 é 15, mais 2, 17. 17 dividido por 3 dá 5. E sobra 2. Então 2 é o módulo, o resto dessa divisão. E a gente tem a operação de potenciação. Eu posso fazer que é 2 asteriscos. Se eu fizer 2 ao cubo vai dar 8.
Se eu fizer 2 elevado a menos 1, vai dar meio, que é 1 meio. E se eu fizer aqui, por exemplo, 4 elevado a meio, então vamos fazer com 9, não tem como alguém alegar aqui a multiplicação. 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 9, é uma propriedade da potenciação. Se você eleva um número a uma fração, é a mesma coisa se você está fazendo a raiz n daquele número. Se eu tiver um número elevado a 1 sobre n, é a raiz n daquele número. Então aqui 9 elevado a meio é a mesma coisa que 9 elevado a 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada. 81 elevado a 1 terço é a mesma coisa que a raiz cúbica de 81. Opa, melhor 27, né? Elevado a 1 terço dá 3, que é a raiz cúbica de 27. Bom, o Python ele segue a ordem natural das equações matemáticas. Se eu fizer aqui, por exemplo, A igual a 5 vezes 3 mais 2 vezes 7 menos 5, ele vai fazer primeiro aqui a multiplicação. 15, 14, menos 5. 15 mais 14 menos 5 dá 24. De fato deu. Agora, se eu quiser que ele faça A igual a 5 vezes 3 mais 2 e depois multiplicar isso por 7, eu tenho que fazer 5 vezes 3 mais 2 vezes 7 menos 5. Que aqui ele vai executar primeiro. Isso vai ser 15 mais 2, 17 vezes 7 menos 5. Eu não sei quanto é que vai dar, a gente vai descobrir agora, que é 114. Se eu quiser, por exemplo, que ele faça essa soma aqui, 3 mais 2, então 5 vezes 3 mais 2. Coloco aqui o parênteses vezes 7 menos 5. Primeiro ele vai executar as operações nesse parênteses menor, depois os parênteses maior e depois ela mais externa. E aqui A vai passar a ser 170. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. A gente pode pegar e usar o valor da própria variável numa operação. Por exemplo, agora é 170, certo? Se eu quiser A igual a A mais 5, A igual a 175. Eu posso resumir essa operação com esses operadores mostrado aqui. Os operadores das operações matemáticas normais junto com igual. Eu quero fazer agora A é igual ao valor de A dividido por 25. Então eu faço A dividido igual a 25. É a mesma coisa que eu escrever A igual a A dividido por 25. E deu 7. A igual a ao quadrado. 49. E por aí vai. Uma coisa importante observar sobre as operações matemáticas em Python é que você consegue fazer as operações com valores de tipo diferente. Vou colocar aqui um valor inteiro. Vou chamar de 5. Um valor booleano, que eu vou chamar de falso. E um valor float, 2.5. Se eu fizer aqui o valor inteiro mais valor booleano, me deu 5. O valor inteiro mais um outro valor booleano, por exemplo, true, me deu 6. Se eu fizer o valor inteiro vezes o valor booleano, deu 0. Se eu fizer aqui o valor inteiro dividido pelo valor float,
dá 2. O que é importante observar aqui? Quando você tem tipos diferentes de variáveis numa mesma operação, em geral o resultado vai ser a variável de tipo mais complexo. A float é mais complexo que a int, que é mais complexo que a boolean. E sempre em operação matemática, as variáveis boolean elas vão assumir o valor de 0 para falso e 1 para verdadeiro. Certo? Com base nisso, nós vamos começar também agora as operações lógicas. Você tem as operações de comparação de igualdade, comparação de não igualdade, desigualdade, conjunção lógica, que é o E lógico, e a disjunção lógica, que é o OU lógico. As operações de comparação de igualdade, desigualdade ou não igualdade, elas podem ser feitas entre dois valores lógicos ou dois valores numéricos. Aqui a gente usou um exemplo numérico. Eu atribuí o valor 19 para a variável A e primeiro perguntei, A igual a 19? É verdadeiro. Nesse caso, ela não precisa seguir eu posso colocar aqui, elas não precisam ser do mesmo tipo. Eu posso fazer um A, por exemplo, igual um A float, certo? E perguntar se A é igual a 19, int. Posso fazer o B aqui sendo um 19 int para vocês verem. E A de fato é igual a B. Ele compara o valor, não é questão do tipo. E o resultado dessas operações de comparação vai ser sempre um valor booleano. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Na verdade, o resultado das operações lógicas é quase sempre um valor booleano. Tem uma exceção. Essas operações de conjunção e disjunção, elas quase sempre são usadas com valores lógicos. Por exemplo, A e B, A é verdadeiro e B é falso. A e B vai ser falso, A ou B vai ser verdadeiro. O E, lógico, a conjunção só vai dar um resultado verdadeiro quando todos os fatores dele forem verdadeiro. E o OU só vai dar falso quando todos os fatores forem falsos. Se tiver um verdadeiro, o OU vai passar verdadeiro. E eu posso, obviamente, combinar essas operações lógicas para ter um resultado. Aqui, por exemplo, A e B. A e B vai ser falso. C é maior que 19? Não, C é igual a 19. Então, C não é maior que 19. Então é falso também. Falso é igual a falso. Então a gente tem um verdadeiro. A e B é falso. A igual a 19 é falso, porque A é verdadeiro. Mas A por si só é verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Bom, eu falei para vocês que essas operações lógicas, elas quase sempre dão, o resultado delas são um valor booleano, e quase sempre a disjunção e conjunção é usada com valores lógicos. A exceção é porque quando você usa valores inteiros positivos na disjunção e na conjunção, o resultado vai ser, na conjunção, o menor valor inteiro positivo e na disjunção o maior valor inteiro positivo. Vou dizer aqui, A igual a 20, B igual a 30, e eu fizer A e B, vai retornar 20, A ou B vai retornar 30. Se eu começar a usar aqui número negativo, o resultado vai começar a ser meio estranho, tipo A igual a menos 10, B igual a 10, A e B 2, A ou B menos 2. Se eu usar B igual a menos 20, agora são dois valores negativos, A e B menos 28, A ou B menos 2. Que na verdade é porque ele faz essa comparação bit a bit, e ele se confunde na hora de dar o resultado. Mas de modo geral, as operações lógicas são operações que você pode usar valores numéricos nas comparações e valores lógicos nas disjunções e conjunções.
e o resultado deles vão ser sempre valores booleanos. Você pode, e finalmente, você pode combinar essas operações lógicas com operações matemáticas. E você pode se valer do fato do true ser interpretado como valor 1 e o false ser interpretado como valor 0 para executar certas operações condicionais. Aqui tem um exemplo interessante. Eu fiz uma expressão aqui que retorna o valor absoluto da variável A. Nesse caso aqui, por exemplo, a variável A tem o valor 0. Então aqui vai ser verdadeiro, porque A é maior ou igual a 0. A é igual a 0, então está aqui dentro, é verdadeiro. E aqui eu tenho o valor 0. A não é menor que 0, porque A é 0, então aqui a gente tem falso. E aqui eu tenho menos 0, que é 0. E agora a gente pode fazer verdadeiro se torna 1. 1 vezes 0 mais 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Agora aqui A é igual a 1. A é maior ou igual a 0, aqui é verdadeiro, aqui se torna 1. A é menor que 0, não, então aqui é falso. E aqui é menos 1, que é menos A. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes menos 1 dá 0. 1 mais 0 igual a 1. E finalmente eu coloquei um valor negativo aqui. Então A dessa vez não é maior ou igual a 0, que é falso. Aqui é menos 2. A é menor que 0, então aqui é verdadeiro. Menos 2 é igual a 2. Agora eu passo para a multiplicação, aqui fica 0 vezes menos 2. Mais 1 vezes 2 dá 0 mais 2. Resultado é 2. Vocês podem se valer dessa combinação de operações lógicas com operações matemáticas para se safar de usar alguns if, else em determinadas ocasiões. Obviamente não vai ser muito interessante, né? Mas em simulações matemáticas, principalmente na engenharia, em determinadas ocasiões, às vezes usar essas expressões, principalmente no MATLAB, no FreeMat, no MATLAB mesmo, no Simulink, eu já tive casos que eu tive que usar uma expressão desse tipo, ao invés de usar um if-else, porque o MATLAB não estava sabendo lidar com if-else naquela situação, no Simulink. Mas aqui no Python, no computador, eu não acredito muito que a gente vá usar esse tipo de expressão, mas no início a gente vai treinar ela bastante. Porque é interessante pegar, com isso você pega a lógica por trás a noção de lógica ela é exercitada dentro da sua cabeça. Bom, pessoal, isso aqui é o fim dessa primeira parte sobre variáveis, operações. Nós temos uma segunda parte que a gente vai falar sobre as variáveis e as operações no FreeMat. Elas têm uma diferença, não é muito grande do Python. E por fim a gente também vai estar dessa vez passando exercícios. E nesses exercícios tem 3 desafios e a gente vai estar dando pontos de participação para o indivíduo que entregar esses exercícios. Isso é tudo. Vocês podem estar mandando. Eu peço desculpa, eu estou com um problema de garganta aqui. Vocês podem estar mandando dúvidas sobre essa lição, dúvidas sobre o exercício para o grupo do Halag no Facebook, para o e-mail do Halag, que eu já postei na última lição. Acredito que vai ter o Gabriel vai editar esse vídeo, ele vai colocar um slide com e-mail daqui a pouco. Se não tiver, eu vou colocar na postagem dessa lição, eu vou colocar o e-mail do Halag.
E vocês podem estar postando também, basicamente vocês podem estar postando também nos comentários desse vídeo. E eu vou estar me esforçando para responder essas questões o mais rápido possível. Isso é tudo, até a próxima lição. Obrigado a todos e bom projeto Halag para vocês.